Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel, capítulo 24. Esse texto, aparentemente, tem uma difícil compreensão. Capítulo 24, verso 10. Eu queria então que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus quer falar com você hoje. Quem crê que Deus quer falar conosco hoje? Amém? Segundo Samuel, capítulo 24, verso 10 em diante, diz assim: depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi, e lhe comunicou isso dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo que havia a destruição, que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Amém, Senhor? Muito obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite. Fala conosco, fala com os teus filhos, se move entre nós, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser guiados por ela. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Abre e prepara o nosso coração para recebermos de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que haja bênção na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, uma coisa é certa: a nossa vida é feita de escolhas, mas nem sempre as escolhas que estão diante de nós são escolhas boas. Nem sempre as opções que são colocadas diante da nossa frente são as melhores opções do mundo. E diante da caminhada com Deus, diante do nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Sempre teremos escolhas a fazer. Quando o Senhor tirou Israel, quando Deus deu a lei para Israel, Ele disse: olha, e vocês têm diante de vocês a bênção e a maldição. E Deus diz: escolhe, pois, a bênção. E qual é o caminho da bênção? É o caminho da obediência. E o caminho da obediência nos leva a viver em comunhão com Deus. O caminho da obediência nos leva a viver em paz com Deus. Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para a nossa casa. Deus quer o melhor para a nossa família. E esse Deus que quer o melhor também queria o melhor para Israel. Também queria o melhor para o seu povo. Deus havia dado grandes vitórias a Davi. Davi havia realizado grandes maravilhas, mas agora o Davi que encontramos é um Davi diferente, é um Davi que agora pede permissão a Deus para fazer um recenseamento.
E aqui estamos diante da vontade permissiva de Deus. Porque quando lemos no texto de 1 Crônicas, nós vamos ver que Satanás coloca no coração de Davi o desejo de recensear o povo, de contar o povo. E aqui vemos no texto de 2 Samuel, no capítulo 24, já no verso 1, que a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E Deus então dá permissão para Davi, para que Davi faça o recenseamento. E o objetivo de Davi era contar o povo para saber qual era o número do seu exército. Quantos homens ele possuía de guerra? Ele dá essa função, essa missão para Joabe, ele dá essa missão para o seu general. E quando olhamos para esse Davi, que estava preocupado com números, que estava preocupado com a quantidade do seu exército, já que eles eram muitos, eles sabiam que eram muitos homens. Quando olhamos para esse Davi, não vemos mais o Davi que olhamos no passado, que vemos no passado. Não vemos o Davi que enfrentou o leão. Não parece o Davi que enfrentou o urso. Não parece o Davi que dispensou a armadura do rei para enfrentar o gigante Golias. Não parece o Davi que morou na caverna com endividados. Não se assemelha ao Davi que dançou na presença do povo, não se importando com o julgamento das pessoas. Agora Davi estava preocupado com a quantidade de exército. Estava preocupado com números. Estava tentando se vangloriar diante da quantidade de pessoas que agora ele possuía. Irmãos, nós corremos um grande risco quando há crescimento na nossa vida, quando há frutificação, quando há crescimento na nossa obra ministerial, no nosso relacionamento com Deus, quando há crescimento financeiro, quando há crescimento nas áreas da nossa vida, nós corremos o risco de achar que tudo que temos vem de nós mesmos. Corremos o risco de nos vangloriar daquilo que possuímos. Olha o que eu tenho, olha o que eu possuo, olha as coisas que eu conquistei, porque o crescimento pode trazer soberba. Veja quantos seguidores eu tenho, veja quantas pessoas estão no meu culto, veja quantas pessoas estão me seguindo. Veja quantas grandes igrejas eu construí. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a vanglória. Precisamos tomar cuidado com a soberba. Davi, nessa fase da vida, ele se sentiu atraído por isso. E Satanás colocou no seu coração a vontade de contar o povo, contar o exército, saber quantos homens ele possuía. Nem parecia o Davi que com poucos homens da caverna venceu grandes exércitos. Nem parecia o Davi que levantou os seus valentes. E com poucos valentes, homens capacitados por Deus, fez grandes maravilhas. É por isso que nós precisamos nos lembrar da onde Deus nos tirou. Nós sempre precisamos nos lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida no passado. Das coisas que Deus já realizou na nossa vida. Esses dias eu me lembrava, queridos, que antes de casar, eu morava com meu tio lá na comunidade do Caju. E eu saía para vir trabalhar aqui na introdução. E eu falava, parecia um garçomzinho saindo de casa para ir trabalhar na igreja. E tinha culto segunda, tinha culto quarta, tinha culto sexta, tinha culto sábado, tinha culto domingo. E a gente estava na casa do Senhor. Tinha reuniões à tarde, tinha reuniões durante a semana. E hoje muitas vezes nós falamos, estamos cansados para trabalhar na obra. Estamos cansados para realizar algo para Deus. Falava aqui na semana passada, o escritor John Piper vai dizer que aquilo que se opõe à oração se contrapõe ao ministério. E muitas vezes, irmãos, estamos deixando de nos dedicar à oração por causa do ministério. Estamos nos deixando de nos dedicar à palavra de Deus
por causa do ministério. Porque o ministério envolve trabalho, o ministério envolve esforço, o ministério envolve ensaio, o ministério envolve estar presente, o ministério envolve perder um tempo, gastar um tempo. Quando os discípulos viram que o cuidado com as viúvas iria demandar tempo, iria demandar trabalho, o que eles fizeram? Levantaram diáconos. Porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós temos deixado de buscar a face do Senhor, de buscar a presença de Deus, porque estamos preocupados demais com a obra de Deus. Ou estamos considerando a obra de Deus como uma atividade humana, natural, que realizamos por causa do nosso esforço e estamos deixando de buscar a fonte, que é o Senhor. A presença de Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá vida, aquele que tem a bênção. É por isso que para chegar à bênção, precisamos trilhar o caminho da obediência. Para chegar e alcançar, nós precisamos passar pela obediência. E Davi desobedeceu ao Senhor. E por causa da sua desobediência, e por causa do seu pecado, Deus dá e coloca diante de Davi 3 opções. Só que as opções de Deus não eram nada boas, irmãos. E às vezes as opções que estão diante de nós são as piores opções possíveis. E diante dessas 3 opções, Davi diz: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo. Diante de um cenário ruim, diante de um cenário na sua vida em que tudo que parece que está por vir são só coisas ruins, são só opções das piores possíveis, escolha estar nas mãos do Senhor. Porque quando estamos nas mãos do Senhor, estamos no melhor lugar. Quando estamos nas mãos do Senhor, ainda que venha deserto, tem oásis. Ainda que tenha dificuldades, tem livramento. Ainda que haja portas fechadas, no meio do caminho Deus abre uma porta sobrenatural. E faz um milagre na nossa vida. E nos sustenta, e nos guarda. Ou seja, para cada ações que cometemos, há consequências. Os nossos pecados atraem consequências. Davi, então, o profeta Gade é levantado até Davi e coloca as opções para Davi. Diz: olha, escolhe Davi. E primeiro texto de 1 Crônicas vai dizer 3 anos de fome. Aqui em Samuel, 7 anos de fome. 3 meses perseguido pelos inimigos. Ou 3 dias de fé. E aqui conseguimos perceber como muitas vezes a nossa vida espiritual morre, é atacada por causa, muitas vezes, de consequências erradas que colhemos, ou de consequências de atitudes nossas por causa da nossa desobediência. E a fome, a ausência de alimento, fala para nós de uma morte lenta e gradual. A consequência de Deus para Davi era: você vai perder exército, Davi. Você vai perder homens de guerra. Você vai perder aquilo que você achava mais precioso. E as opções que Deus coloca é 3 ou 7 anos de fome, tanto faz, as pessoas iam morrer de fome. E muitas vezes na nossa vida espiritual, nós morremos de fome, porque não nos alimentamos da palavra de Deus. É a morte gradual, é a morte lenta, que muitas vezes não percebemos. O nosso estômago espiritual vai diminuindo. Quando a gente percebe, a gente já está seco, morto, sem vida, porque não temos palavra. Pedro vai dizer: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite, esse leite precioso da palavra, que é a palavra de Deus, esse leite espiritual para a nossa vida, para que cresçamos, para que nos fortaleçamos, fugindo
dos inimigos, com vergonha, com medo. E tudo que Davi temia era cair nas mãos dos inimigos, porque cair nas mãos dos inimigos, eles não têm misericórdia de nós. O inimigo não tem misericórdia da sua vida. Tudo que ele quer é te envergonhar, é causar medo para você. E muitas vezes estamos assim, tendo uma vida espiritual envergonhada, com medo, fugindo do chamado que Deus tem na nossa vida. E por estar balançando entre dois caminhos, somos envergonhados. Envergonhados e humilhados. E por último, Deus coloca a peste. 3 dias de peste. Enfermidades. E quantos de nós, irmãos, estamos sofrendo na nossa fé, por causa desse momento que nós estamos vivendo, por causa desse período de pandemia que estamos passando? Quantas pessoas estão fraquejando na sua fé? Quantas pessoas estão duvidando da sua fé em Deus? Quantas pessoas estão duvidando do seu chamado em Deus? Por causa da peste, por causa da enfermidade. E a enfermidade que de repente não é curada, a enfermidade que de repente leva a pessoa que nós amamos, a enfermidade que leva o homem de oração, o homem de Deus, pode produzir em alguns corações a dúvida com relação ao Deus que cura, em relação ao Deus que faz milagres, em relação ao Deus que faz maravilhas. Deus aqui coloca tempos diferentes para cada consequência do pecado de Davi. Precisamos entender, irmãos, que não suportamos as provas, e Deus sabe disso, na mesma quantidade. Você não aguenta, você aguenta ficar, talvez, eu vou falar de mim, 1 minuto embaixo d'água. Aguenta, irmão, ficar 1 minuto sem respirar debaixo d'água? Agora 10 minutos, irmão, é a morte. Agora, quantos dias você consegue ficar com a cabeça fora d'água? Quantos dias você consegue ficar vivo se houver uma balsa salva-vidas? Quantos dias você consegue ficar vivo se você achar uma ilha com recursos? Para cada situação da nossa vida, Deus sabe o quanto nós suportamos. O quanto nós vamos suportar. Davi escolhe as mãos do Senhor. Ele diz: eu não quero nenhuma das opções, Senhor. Eu quero as tuas mãos. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero a consequência do Senhor. Porque para a gente é muito fácil, irmãos, dizer: Senhor, faz assim na vida do meu irmão. Mas agora, quando vem de Deus, quando o mistério é de Deus, Ele faz a ferida, mas Ele liga. Ele machuca, mas Ele também sara, irmãos. Ele faz, mas não é para acabar com você, mas para você se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Davi se lembrou do Senhor. E a Bíblia diz que depois que Davi fez o recenseamento, ele se arrependeu diante de Deus. Já antes das opções chegarem a Davi, ele já tinha se arrependido diante do Senhor. Ele já tinha pedido perdão a Deus. E ele disse: eu quero estar nas tuas mãos. Porque as consequências das nossas atitudes, elas podem ser ruins. Mas tem uma notícia boa aí. Que elas possuem prazo de validade. A provação, a luta, a dificuldade, a prova possui prazo de validade na sua vida. Uma hora vai acabar. Uma hora vai cessar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que você esteja chorando hoje, ainda que você esteja semeando hoje com lágrimas, com júbilo você vai colher. Porque tem prazo. Davi se lembrou que para ir para a terra prometida, havia um deserto no meio do caminho. Davi se lembrou que para sair do Egito, havia um mar vermelho que precisava ser enfrentado. Davi se lembrou, irmãos, que para casar com Raquel, Jacó teve 14 anos de trabalho. Davi se lembrou, irmãos, que para Samuel ser levantado, sua mãe precisou chorar na presença de Deus.
Davi se lembrou da história do seu povo. E muitas vezes nós nos esquecemos da nossa própria história, das coisas que Deus já fez na nossa vida, e de como estávamos nas mãos do Senhor, que era muito melhor do que qualquer outro lugar. Tinha escassez, tinha luta, tinha prova, tinha acusação, como José, irmãos, que para ser governador foi traído pelos irmãos, para ser governador foi humilhado, vendido como escravo, para ser governador foi acusado injustamente e preso, mas Deus depois deu a vitória. Não importa o que você esteja passando hoje, se vem da mão de Deus, no final tem vitória para você. No final Deus tem vitória. Quando somos fiéis, quando permanecemos, quando nos arrependemos. E a Bíblia diz que por causa do arrependimento de Davi, porque Deus se arrependeu, e Deus só se arrepende, irmão, quando nós nos arrependemos. Porque Deus não muda, quem muda somos nós. Deus permanece o mesmo, nós é que precisamos nos arrepender diante de Deus. Ele diz que cessou a praga. Cessou a praga, cessou a doença, cessou a enfermidade, que matou 70.000 homens. Cessou a enfermidade. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que precisamos urgentemente nos arrepender como povo, nos arrepender como nação, nos arrepender como líderes, nos arrepender como pastores, sacerdotes, ministros. Precisamos de arrependimento todos os dias. Porque parece que essa praga tem continuado, tem permanecido, mas o nosso coração precisa mudar. E o anjo do Senhor, quando Deus diz, basta, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Deus retira a sua mão. Quando nós nos submetemos nas mãos de Deus, a sua misericórdia nos alcança, o seu amor nos atinge. Davi então toma uma atitude maravilhosa. Quando o anjo diz, basta, ele parou na eira de Araúna. 1 Crônicas vai dizer, Ornã, e ele então diz, eu quero levantar um holocausto ao Senhor, um sacrifício a Deus. Araúna diz, olha, não precisa de nada para esse sacrifício. Pode vir aqui, oferece sacrifício, tem boi, você pode pegar o que você quiser. Ele diz, eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Eu não vou oferecer para Deus alguma coisa em que outra pessoa está se sacrificando no meu lugar. Para eu oferecer um sacrifício para Deus, para oferecer um holocausto de perdão, de oferta, uma aliança com Deus, eu preciso oferecer algo que me custe. E aqui, irmãos, esse é o princípio do holocausto, esse é o princípio da oferta. Davi disse, eu não vou contrariar os princípios de Deus. Eu vou permanecer e vou oferecer alguma coisa que realmente me custe, o que tem custado ou o que seria um grande custo para você servir a Deus. Para você alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus. O que você precisa abrir mão para estar na presença do Senhor, para estar na presença de Deus. Alguma coisa nós abandonamos, alguma coisa nós largamos. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos apresentar a Deus, ou nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a nossa vida no altar. E esse sacrifício que nós oferecemos para Deus é o sacrifício que é aceito por Deus. Não tem como outra pessoa se oferecer como sacrifício no meu lugar. Ainda que oremos, ainda que intercedamos pela nossa família, ainda que você ore pelos seus filhos, pela sua casa,
A entrega é individual. O coração precisa estar individualmente diante de Deus. A oferta parte de cada um. Qual é a sua oferta diante de Deus? Talvez alguns digam, o pastor está pedindo dinheiro aqui essa hora. Não, irmão, estou falando da sua oferta, o seu coração, onde ele está? Onde está os sacrifícios que você fazia para estar na presença de Deus, na casa de Deus, para ouvir Deus falar? Hoje eu falo muito do sacrifício do nosso tempo, porque nós temos gasto nosso tempo com tanta coisa e nos esquecido de gastar um tempo na presença do Deus vivo. E o que é maravilhoso, irmãos, quando Davi oferece holocausto ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas 21. Aleluia. 1 Crônicas capítulo 21, verso 26, diz assim: edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu neles holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o holocausto. Quando há arrependimento, quando há holocausto, quando há oferta, quando há coração disposto a obedecer a Deus, Deus responde com fogo do céu. Deus responde com a sua presença. O fogo do céu é a confirmação de que Deus recebeu a oferta. O fogo do céu é a confirmação de que Deus está no negócio, Deus está presente. Irmãos, podemos ter altar, podemos ter oferta, podemos ter holocausto e não ter fogo. Podemos ter tudo e não ter a presença, que é o mais importante. Deus está dizendo para nós que mais importante do que aquilo que fazemos é a disposição do nosso coração. E por causa dessa disposição, Deus responde com fogo na nossa vida. E Ele está disposto a, nessa noite, responder com fogo de Deus. Fogo dos céus sobre nós. O anjo do Senhor veio acabando com todo mundo. Quando chegou na eira de Araúna. A eira é o lugar onde se debulha o milho, onde se espalha os cereais para eles se secarem. É o lugar de trabalho, de alimento. É o lugar onde se tem os recursos para o alimento da sua família, da sua casa. E nesse lugar o anjo parou. Davi foi até lá, comprou aquela propriedade, ofereceu um sacrifício a Deus. E agora, irmãos, aquele lugar ali, que era um lugar de, aparentemente, de uma situação triste, uma situação ruim, de algo ruim que aconteceu, me faz lembrar Romanos, capítulo 5, o verso 20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque maior do que todo mal que podemos fazer para Deus é a graça que Deus devolve sobre nós. Quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos arrependemos, Ele derrama da sua superabundante graça sobre a nossa vida. E aquela eira, irmãos, aquele lugar comum daquela casa, aquele lugar que aparentemente tinha em todo o quintal, agora se transformou em casa do Senhor. Casa do Senhor. Capítulo 22, ainda de 1 Crônicas, Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor e o altar do holocausto para Israel. Foi nesse lugar que Salomão mais tarde vai edificar a casa do Senhor. É nesse lugar que mais tarde Salomão, quando edifica a casa do Senhor, a glória de Deus enche o templo, a glória de Deus enche aquele lugar e o sacerdote já não pode ficar de pé por causa da presença de Deus que estava ali.
Irmãos, talvez hoje você tenha entrado aqui vivendo um momento difícil, escolhas difíceis, escolhas complicadas. Talvez as opções que estão diante de você sejam as piores opções possíveis. Mas se nessa noite você se entregar nas mãos do Senhor, saiba que Deus tem abundância para trazer na sua vida. Deus tem graça, Deus tem fogo, Deus tem perdão, Deus tem misericórdia sobre você. Ele pode fazer maravilhas. Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é o Deus que está presente e transforma um lugar comum num lugar extraordinário. Transforma um lugar comum da sua casa, do seu coração, da sua vida, no lugar onde a sua presença está. No lugar onde Ele se manifesta, onde Ele fala contigo, no lugar secreto onde Ele revela a sua glória, onde Ele revela a sua majestade, onde o céu se toca na terra, onde o céu toca na sua vida. E quando falamos com Deus, quando estamos na presença de Deus, Davi agora se lembra desse Deus. É o Deus que se faz presente. É o Deus, quando Ele tocava a harpa, Satanás tinha que bater em retirada. Deus te chamou, irmão, para tocar harpa. Deus te chamou para vencer o gigante. Deus te chamou para reinar com misericórdia. Deus te chamou para vencer grandes batalhas. Mas tudo no nome dEle. Quando Davi enfrentou o gigante, ele disse: você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. E é nesse nome que nós temos vitória. É nesse nome que nós somos vitoriosos. É nesse nome que o inimigo bate em retirada. Porque a autoridade está diante dele. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem todo o poder. Foi Ele que transformou uma manjedoura, um lugar comum, um coxo de animal, no lugar onde repousou a sua glória. A glória do unigênito de Deus, o Filho de Deus, que esteve presente na terra entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não diga que o lugar que você está, que as coisas que você faz, que a sua igreja, que as pessoas que estão ao seu redor, são pessoas comuns, são pessoas naturais, são pessoas que não têm nada de especial, porque Ele transforma um lugar que não é especial, no lugar da sua presença, quando estamos nas suas mãos. E quem quer, e quem está nas mãos do Senhor, eu quero estar nas mãos do Senhor. Eu quero estar nas mãos de Deus. Para encerrar, irmãos, uma das coisas que nós precisamos nos lembrar é que o inferno é uma realidade. O inferno é real. E quando nós servimos a Deus e nos esquecemos do inferno, talvez para algumas pessoas isso pode soar muito rude, muito dura essa palavra, porque as pessoas vêm à igreja para ouvir uma palavra abençoada, uma palavra de graça, e talvez a gente falar de inferno pode ser meio deselegante, pastor, tocar nesse assunto. Mas quando nos lembramos do inferno, a graça de Deus é aumentada na nossa vida. Porque nós estávamos destinados, ou estávamos caminhando por causa das nossas próprias atitudes, porque Deus não criou o inferno para nós. Estávamos indo em direção ao inferno. Mas quando nos lembramos que o Senhor nos tirou de lá, pela graça de Deus, nós saímos de lá. Pelo favor de Deus, nós saímos para aquilo no qual estávamos indo, destinados à morte. Nós nos lembramos que esse Deus gracioso, esse Deus maravilhoso, Ele fez de tudo para nos tirar desse lugar. Ele deu a sua vida. E hoje, esse templo do Senhor
que foi edificado numa eira, esse templo do Senhor que foi edificado no lugar comum de uma casa, esse templo agora está no nosso coração, porque o Senhor pegou um lugar comum, uma manjedoura, e fez repousar a sua presença, a sua glória, e esse templo que foi destruído, esse templo humano que já não existe mais, agora é o nosso coração. E o nosso coração é o lugar da presença de Deus. E o nosso lugar, e o nosso coração é o lugar que Deus responde com fogo. É o lugar que Deus responde quando nós nos entregamos com a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos nos lembrar da onde Deus nos tirou. Precisamos nos lembrar do início, do começo. Nos lembrar das coisas que fazíamos quando estávamos desesperados por Jesus. Apaixonados por Jesus. Igual quando você estava apaixonado por essa mulher que está do seu lado. Ah, Jonas, quando estava apaixonado por Tânia. Só Jesus. Só Deus sabe o que esse homem fazia. Lia ligava 7 horas da manhã para a casa dela. Falava, 7 horas nem sou gente. Por favor, Lia. Até o dia que ela teve coragem, falou para eu ligar só depois do meio-dia. Irmãos, existe uma graça sobre a tua vida. Existe um favor de Deus sobre você. Nós queremos nessa noite colocar o nosso coração diante do Senhor, nas mãos de Deus, porque esse ano começa e você com certeza terá grandes escolhas para fazer. Talvez as suas escolhas sejam muito melhores que as escolhas de Davi. Você vai ter grandes oportunidades esse ano, mas que você escolha a principal delas. Obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, amar ao Senhor. Escolha as mãos do Senhor. E se pecar, se errar, se cair, escolha se arrepender. Escolha se voltar para Deus. Escolha o caminho da bênção. O caminho aonde Deus se manifesta. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Nossos irmãos podem vir para cá. Hoje é um domingo de Santa Ceia, queridos. É um domingo especial, um domingo em que nós nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz. E diante das escolhas, das possibilidades, eu lembrava de quando Jesus perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? Nem sempre as perguntas de Deus são as piores. Às vezes Deus pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Mesmo sabendo de tudo. Mesmo sabendo do que você precisa, mesmo conhecendo cada uma das suas necessidades, Deus às vezes pergunta para você, porque Ele quer ouvir da sua boca, o que é que você quer que eu faça? Como um pai pergunta para um filho, o que você quer? O que você quer de Natal? Mesmo sabendo o desejo do coração do filho, o que você quer que eu te faça? E às vezes Deus nos pergunta, irmãos, e nós não sabemos sequer o que responder para Deus, porque é tanta coisa, Senhor. É tanta coisa que eu queria que o Senhor fizesse na minha vida, Deus. Mas para aquele homem que estava cego, Deus precisava fazer um milagre. Que ele pudesse ver. Que eu veja, Senhor. E às vezes nós estamos na presença de Deus
e achamos que não somos cegos, enxergamos tudo. Mas o Senhor nos pergunta, qual é a nossa cegueira? O que Deus precisa fazer? O que Deus pode fazer na sua vida hoje, meus irmãos? O que você precisa diante de Deus? Porque nessa caminhada com Deus, temos provações, temos lutas, temos dificuldades para enfrentar, mas também temos grandes vitórias. Grandes presentes de Deus no caminho. Grandes livramentos. Eu sempre costumo dizer que Deus nos dá recomendações. Ele diz, olha, vejam os campos como estão brancos para a ceifa. Mas Ele derrama sobre nós a presença do Espírito Santo. E é a presença do Espírito Santo que nos estimula, que nos renova, que nos dá força para continuar. Que nessa noite você peça, em primeiro lugar, a presença de Deus sobre você, para que você continue, persista e veja o grande milagre de Deus. Amém? Os nossos irmãos vão até você, com o cálice e o pão já estão juntos. Você vai pegar, vai aguardar, nós vamos orar juntos e ouvir o que Deus tem para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, o Senhor nos chamou, Pai, com um propósito. O Senhor chamou a cada um de nós aqui para uma obra extraordinária. Mas muitas vezes, no meio desse caminho, Pai, há um deserto, há uma luta, há ausência, há escassez, Senhor. Há provas terríveis, Pai, que nos entristecem, que nos esfriam. Há pecados, Pai, que escondemos. Há situações que nos humilham. Isso muitas vezes nos afasta de Ti. Nos impedem de viver o novo e o sobrenatural na nossa vida. Mas o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos perdoando, tendo misericórdia de nós. Nós escolhemos, Pai, o caminho da obediência, porque o caminho da obediência é o caminho da bênção, é o caminho do milagre, é o caminho do consolo, do conforto, da abundância, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor teve misericórdia de um povo que Te odiava. Misericórdia de um povo, Pai, que não conseguiu entender e ver o Teu livramento, Pai. E esse povo era eu, Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós e nos deu o Seu único Filho na cruz para nos dar uma vida abundante, uma vida, Senhor Deus, onde não há fome, porque todos os dias o Senhor tem um alimento novo para nós. Uma vida, Pai, onde os nossos inimigos é que batem em retirada, Senhor. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Uma vida, Pai, onde o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, Pai. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Apresentamos esse pão diante de Ti. Que esse pão traga cura, Senhor. Que esse pão traga restauração. Que ministérios se levantem. Que vidas se voltem para Ti, Senhor. Que os Teus planos que não são frustrados, Pai, possam, Pai, serem renovados nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Comemos do pão. Você vai abrir o seu cálice.
Pode abrir devagar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? O que seria? Ou o que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão, que vai mudar o rumo dela para sempre? O que Deus pode fazer na sua vida que vai te tornar alguém que vai enxergar os caminhos de Deus para sempre, os planos de Deus para sempre? Ele está perguntando: o que quer? O que você precisa? O que você necessita que eu faça na sua vida para que você veja, para que você enxergue, para que você perceba quão grande eu sou, quão maravilhoso Deus é. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que ao tomarmos do cálice, você possa colocar diante de Deus as suas necessidades, porque Ele vai te levar para o lugar da providência, Ele vai te levar para o lugar do milagre. Ainda que haja uma multidão à sua volta, Ele vai te levar para o lugar onde as tuas necessidades vão ser supridas. Ele vai te levar para o lugar onde a chave vai estar lá e a porta vai ser aberta. É para lá que Ele vai te levar, meu irmão. Tomemos do cálice, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Derrama da tua unção, Senhor, sobre nós. Derrama do teu poder sobre nós, Pai. Derrama da tua unção sobre a tua igreja, Senhor. Responde com fogo, Pai, o arrependimento de cada um aqui, Senhor. Responde com fogo, Pai, o sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Que os nossos louvores, a nossa adoração, suba como um aroma suave às Tuas narinas, Pai. Que a nossa oração esteja diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que ouve. O Senhor é o Deus presente, Pai. O Senhor é o Deus que capacita cada um de nós aqui a realizar grandes coisas para o Senhor. Ei, Xarabandai, Nicobarandaço, Mirandarande Cobnai. Isso, meu irmão, levanta as tuas voz, levanta as tuas mãos ao Senhor, porque enquanto você clama e abre o teu coração, Deus estabelece um trono nele. Oh, enquanto você levanta um holocausto ao Senhor, um sacrifício para Ele, Ele te traz à mente aquilo que pode ser no futuro. Ele te traz à mente o que Ele pode fazer amanhã na sua vida. Porque talvez você diga: onde eu vou estar daqui a 3 dias? Onde eu vou estar daqui a 3 meses? Talvez seja dúvida para você: onde eu vou estar daqui a 3, 7 anos? Ah, mas para Deus não, meu irmão. Rabana calabaçou. E talvez o que você veja hoje seja somente coisas ruins, opções ruins. Mas o que Deus enxerga é que Deus vai levantar um altar, e nesse altar Ele vai derramar fogo. Deus vai derramar um lugar e fazer você preparar um lugar. Ei, Senhor, porque Ele vai te dar recursos para você levantar um altar e uma casa para Ele. Vai ser um lugar de adoração. Vai ser um lugar onde a sua presença está.
É um lugar onde Ele derrama a sua glória e o seu poder. Porque os recursos vêm dEle, a unção vem dEle, a presença é a presença dEle. Não falta nada. Você não tem falta de nada. Rebaraço, Libnarashi, Libnaramandaraço. Aleluia, vamos louvar ao Senhor.